O Sport tropeça mais uma vez e deixa o Ceará à vontade. Agora o Alvinegro depende somente e exclusivamente de si para retornar à elite do futebol brasileiro no próximo ano. E o Fortaleza, hein? Sapecou 3 no Vasco e carimbou passagem para mais uma Libertadores. E o Flamengo é o dono da Taça do Brasil para a alegria do Renato Abreu. Estes são alguns dos destaques do programa de hoje e para comentar eu vou contar com Paulo César Noronha, com o Jota Lacerda e com o Cláudio Teirão. Começando com o PC. PC, começa pela Copa do Brasil, né? Logo porque depois a gente entra no futebol, na economia doméstica do nosso futebol. Merecida a conquista do Flamengo ontem, porque apesar de jogar na arena MRV lotada, não tomou conhecimento. O Everson fez uns 3 ou 4 milagres e o Flamengo conquista pela 5ª vez a Copa do Brasil. Tudo bem? Tudo bem, Carlos Silva. Um abraço para você de casa. Um abraço para o meu amigo Jotinha, voltando aqui para cá. O Teran também, que é da casa. Eu acho que deu a lógica, né? Eu acho que a decisão de ontem foi encaminhada no jogo passado no Maracanã, né? Quando o Flamengo fez 3-1 e praticamente encaminhou ali. O Atlético tinha uma missão muito árdua, que era possível. O problema daquele tipo de jogo ali é você fazer o primeiro gol. Porque quando você faz o primeiro gol, aí você diz, agora está perto. Vai fazer o segundo gol, não tem mais perto. E você, inclusive, encurrala o adversário, né? Não, você acende o sinal amarelo. Agora, à medida que você vai atacando, o tempo todo atacando, a bola não entra, aí você vai ficando mais vulnerável. Porque o outro time também tem talento suficiente para explorar o jogo de transição e os contra-ataques se tornam aí uma abundância, que foi o que aconteceu. À medida que o tempo foi passando ontem, o Atlético foi se lançando mais e mais e o Flamengo começou a aproveitar os contra-ataques. Tirar o chapéu para o Filipe Luiz, que com pouco tempo de carreira já mostra repertório, né? Entrou com um time diferente ontem, botou o Michael lá no lugar do Bruno Henrique, surpreendeu a muita gente, mas com uma função específica de acompanhar a descida do lateral do Galo, né? De ajudar ali na marcação do Gustavo Scarpa, onde o jogo do Atlético flui muito pela direita, fazendo facão ali, e ajudou bastante. E ainda era um jogador de velocidade também para surpreender ali no Agora, PC, já que você tocou nesse aspecto aí, para você ver como são as coisas. Depois ele tira o Gabigol, não tira o Michel, tira o Gabigol, bota o Bruno Henrique e é pela esquerda com o Bruno Henrique que o Flamengo passa a criar as melhores oportunidades. É exatamente a leitura correta. Por quê? Porque o Gabigol estava perdido. O jogo do Flamengo não era um jogo de procurar o centroavante, era um jogo de transição. Porque ali, cada vez mais, o Galo ia se lançar, à medida que precisava fazer 2 gols. E o tempo ia passando, era natural que o Atlético se desguarnecesse atrás. E aí era natural também que ele colocasse mais uma opção de velocidade. Porque o que ele precisava? Velocidade. Para fazer o contra-ataque, para ganhar da defesa. E foi o que aconteceu. As oportunidades foram sendo empilhadas, aliás, ou enfileiradas, se quiser, exatamente a partir do jogo de velocidade. Não só dos dois, mas também do Wesley, o lateral direito, que passou ali nas costas do Arana, não sei quantas vezes ali, e levou um perigo naquele lateralzinho. Talvez devia ser testado na seleção, viu? Um cara que... Como jogou bola esse garoto? Tem jogado bola pra caramba, é muito bom lateral, e no momento em que o Brasil precisa de lateral, deveriam dar uma atenção, quem sabe, dar uma testada no jogador desse aí, que às vezes você encontra a solução. Então, eu acho que a Copa do Brasil ficou em boas mãos, salvou o ano do Flamengo, que parecia estar fadado ao fracasso total, porque um time com a qualidade do Flamengo, com o dinheiro, o orçamento que tem, chegar ao final do ano sem ganhar nada seria terrível. E a Copa do Brasil, que é o torneio, não é o mais importante, porque o mais importante é o Campeonato Brasileiro, né, dos títulos nacionais, mas é o que rende mais dinheiro. Então, a maior premiação que existe é a Copa do Brasil, garante a vaga direta na Libertadores, é uma taça a mais, a 5ª no caso do Flamengo, para ele ostentar lá na sua galeria de troféus, e ajuda a diretoria atual na campanha de eleição que está tendo lá, cujo candidato estava muito a perigo, e consolida aí esse início de trabalho do Filipe Luiz, que é uma boa coisa. Sabe por quê? Porque o Filipe Luiz não é aquela solução aleatória, emergencial.
é um cara que vem se preparando desde quando era jogador lá na Europa, lá no Atlético de Madrid, ele já vinha se preparando para ser treinador. Ele já tinha essa ideia. Veio para o Flamengo, aproveitou para e passo com o tempo que passou jogando no Flamengo, aproveitou, foi fazer o curso da CBF, tirou a carteira lá de treinador, enfim, foi buscar cada vez mais se aperfeiçoar, terminou a carreira, outra coisa inteligente dele, não quis saltar as situações, as etapas, né? Ele foi convidado para ser o coordenador técnico da CBF, recusou, porque queria começar o trabalho dele de baixo. E começou, de fato, no Flamengo, já começou vencedor, pegou um campeonato mundial com a base do Flamengo, né? E agora teve uma solução emergencial, mas não aleatória, porque ele foi escolhido a dedo ali. Se desse certo, já seria o técnico para você pensando no Mundial que vai ter ano que vem. Então, ele já tem um contrato até o final do ano que vem. É mais um treinador que se candidata aí a ser o cara que saiu de dentro de campo para brilhar como treinador do Flamengo. A exemplo o principal deles, o Paulo César Carpegiani, que saiu literalmente de dentro de campo para sentar no banco e levar o time ao Mundial de Clubes pela primeira vez. O Flamengo sempre fez isso. E depois outros, né, que não tiveram tantas oportunidades, mas quando tiveram... Andrades foi campeão, inclusive, brasileiro. Exatamente. Esses foram emergenciais, mas foram emergenciais também que deram certo em algum momento. Um foi campeão brasileiro, outro foi campeão carioca, outro ganhou a Copa do Brasil, o Jaime Andrade também. Enfim, é uma política que o Flamengo, de vez em quando, bota em prática e tem dado certo. Quem sabe aí? Eu torço muito para o Felipe Luiz. Eu acho que o Brasil precisa de técnicos como ele. A gente está penando muito com os nossos técnicos locais, mas a gente tem muita a acrescentar aí com o Felipe Luiz. O Teran não veio, mas mandou o substituto, né? Hoje você pode falar à vontade. Jotinha, tudo bem, Jotinha? Tudo bem, tudo bem, Prazer contar com você aqui. Prazer, o PC já deu, inclusive, a fé do que eu iria lhe perguntar. A estrela começa a brilhar muito cedo para o Felipe Luiz. Como disse o PC, foi campeão mundial, sub-20, aí pega o Flamengo numa fase meio conturbada pela situação do Tite, atritos com alguns jogadores, uma série de desfalques importantes, vai lá e conquista não só o fato em si de conquistar a Copa do Brasil, mas o fato de já colocar o Flamengo na Libertadores do ano que vem. É um bom início, né, Jotinha? É verdade, bom início. Obrigado a você pelo convite, ao PC, Teran, Renato Abreu, você recupera aí, tá tudo tranquilo. O Graziano, eu desejo a boa sorte ao Graziano. Está se recuperando de uma cirurgia bem sucedida, graças a Deus, que a recuperação seja rápida e plena. E o Roberto Lessa. Não pode deixar o Roberto Lessa. O nosso também GG. Cada vez melhor. Senão ele chora, se a gente não falar o nome dele. Mas ele está certo. Então, o PC deu bem o perfil aí do Felipe Luiz. E eu tenho ouvido muitas pessoas conhecedoras do futebol, sobretudo pessoas que conhecem essa fase inicial do futebol, né? E o Felipe Luiz se preparou bem para comandar. E ele já é um cara preparado. Veja que ele chegou lá no comando do elenco, e a impressão que eu tenho aqui à distância é que ele chegou para o pessoal e disse: olha, pessoal, vamos tirar as estrelas, colocar aqui no cantinho e vamos brincar de jogar futebol. Vamos jogar bola, fazer o que a gente sabe fazer. Vamos jogar bola, que aqui só tem fera. Não precisa que eu fique aqui dizendo como é que vocês têm que jogar. Eu vou apenas traçar o desenho, vou dizer como o time vai se posicionar dentro de campo, e o posicionamento ele pode ser apenas inicial. Depois, dentro de campo, jogadores de qualidade, eles precisam ter a percepção de que eles devem fazer aquilo ou não devem fazer aquilo. Eu fico triste quando eu ouço um jogador no intervalo do jogo dizer isso e aquilo outro e tal, mas vamos saber do professor o que é que a gente vai fazer no segundo tempo. Né? Que não tem o que dizer. Pelo amor de Deus. Então, o jogador tem que ter o mínimo de noção do que ele fez, que não foi bem feito, e que ele deve fazer na etapa seguinte, e lá no vestiário ele vai ter apenas ali uma ideia, a confirmação e uma orientação melhor, ou até substituições. Mas o Felipe Luiz não. Ele é um cara que ele tem tudo isso, e ele chegou bem. Veja que ele fez algumas mudanças pontuais. Esse menino Everton Araújo, que ele coloca para jogar... Pois não é um garoto. Com 21 anos de idade.
coisa impressionante que eu fico muito feliz quando vejo um garoto daquela idade jogando, que poucos treinadores têm coragem de que fazer. personalidade o garoto tem, hein? Claro, porque a personalidade parte do treinador. O treinador diz ao jogador que ele tem condição de jogar, prepara ele para que ele jogue e ele vai e joga. Não tem problema nenhum. A vantagem de ter vindo da base, porque já conheceu, trabalhou com Exatamente, ele lá, então já sabe o que pode tirar dele. Exatamente. O Felipe, inclusive, conhecia bem o jogador, isso facilita, mas o jogador também, ele traz um pouco da personalidade dele, do DNA dele, e o treinador vai ali e coloca ele até num grau mais elevado se ele não tiver aquela firmeza de personalidade. Mas tem. O treinador tem personalidade, o jogador tem personalidade, fez algumas mudanças pontuais no time, coloca o time para jogar com o DNA brasileiro, não tem frescura, o time dele é simples, 4-4-2, 4-3-3, pode ter uma variação dessa que teve no jogo de ontem, um jogador trabalhando mais por um lado para fechar a porta, né, abre mão do atacante, você tem a Arrascaeta, você tem atacante. Verdade. Você tem a Arrascaeta, você tem... Zico jogou assim no Flamengo a vida inteira, Pelé jogou assim no Santos a vida inteira, você tem Gerson que infiltra bem, que entra. Então, o Felipe, muito feliz, vai ser um grande treinador, viu? Olha, ele vai bater na seleção brasileira. Terão, e uma perspectiva boa, muito embora eu acho que ainda muito tímida essa reformulação, mas você vê um Felipe Luiz aí, você vê um Carpini no Vitória, né? O Carpini está no Vitória. O próprio Condé no Ceará, que é um treinador relativamente jovem ainda, está na hora de uma renovação, né, Terão? A velharada está passando. Nada contra os velhos, senão eu estaria me excluindo. Mas eu acho que tem que haver... estaria praticando etarismo. Tem que haver essa renovação, né, Terão? E o Flamengo agiu certo em efetivá-lo. Agiu, mas eu quero discordar um pouquinho, pontualmente só dos colegas, fazendo um comparativo. O Internacional e o Flamengo são dois times que fizeram grandes contratações, que têm elencos estelares e uma péssima gestão do futebol. Concordo. Né? Ou seja, você não está discordando de mim, não. Pronto. Pelo contrário. Nem falamos nesse ponto. Pelo contrário, se você colocar em votação, vai ser unanimidade, viu? A direção do Inter e a direção do Flamengo foram Esse Marco Braz, como fala besteira, viu? Pois é, a direção dos dois clubes foram tão ruins na gestão do futebol que os dois empilharam fracassos que essa diretoria nunca assumiu. Ela preferiu culpar o Sampaoli, o Rogério Ceni, aí o próprio Dorival Júnior e tudo mais, né? É uma coisa que ficou muito clara. A outra coisa que eu considero clara foi a seguinte: tanto o Inter quanto o Flamengo, extenuados pelos erros da diretoria, só colocaram o Felipe Luiz e o Roger quando, tipo assim, já que não tem tu, vem tu mesmo. Isso com toda a qualidade que o Roger sempre teve, e havia lá uma frescura, porque não tem outra palavra melhor para dizer, de dizer, não, o Roger é gremista, o Roger jogou no Grêmio. Ixi, quantos já jogaram lá no Então, uma coisa completamente absurda. O próprio Mano Menezes, quando saiu do Inter, pegou e disse, olha, eu espero que acabe esse tabu, né, de dizer que um treinador não pode treinar um time porque jogou no outro, porque foi treinador do outro e tal. Bom, e o que aconteceu? O Roger chegou lá no Internacional e a primeira coisa que ele descobriu lá era óbvia: o Inter não tinha gestão de elenco. A presidência do Inter chegou ao cúmulo de dizer assim, ó, eu não preciso ouvir jogador. O presidente do Inter disse isso numa declaração. Então, assim, são coisas bizarras. O que o Roger fez? Ele chegou lá junto com o D'Alessandro, que acabou de sair do time do Inter, e chegou lá com o Yarley, o cearense Yarley, um dos jogadores mais laureados do futebol, um grande jogador onde jogou. Bicampeão do mundo, um pelo Inter e outro pelo Boca Juniors. E barbarizou naquele jogo do Inter com o Barcelona, ele foi o grande nome daquela partida. E o Inter, com a gestão de elenco que passou a fazer, olha só, são 14 partidas invicto no Brasileirão. O time saiu lá de baixo. Foi a maior arrancada do Campeonato Brasileiro. Foi a maior arrancada do segundo turno. E aí, o Felipe Luiz, quando eu vi o Felipe Luiz comentando os jogos da Copa do Mundo, eu disse, que cara inteligente, que sujeito de clarividência notável. Mas olha, ele fez o certo, começou lá na base, estava lá na base do Flamengo, e ele relutou em aceitar o convite, já considerando, penso eu, o histórico de erros do Flamengo. Isso é uma coisa, né? É tanto erro, rapaz, já pensou se eu vou para esse sufoco aqui? Mas aí eu acho que o Jota e o PC foram muito felizes quando colocaram essa maneira de ser do Felipe Luiz, que conhece aqueles jogadores. Ontem mesmo, eu acho que se ele tivesse o Pedro à disposição, ele não teria entrado com o Gabigol, porque o Pedro é muito melhor. E ontem, mais uma vez, o Gabigol provou
como é um jogador óbvio, né? Fácil de marcar e que tinha que sair mesmo, porque o Felipe Luiz é tão, digamos assim, astuto e inteligente na leitura do futebol que ele preparou o Flamengo para ir lá buscar a taça. O Flamengo já tinha uma vantagem, já mas, tinha garantido. olha, ele acabou com todas as jogadas que o Atlético tinha. Ele povoou o meio de campo, ele cadenciou o jogo e ele compactou de tal maneira a defesa do Flamengo que, se você observar a partida inteira, o Atlético teve muito volume. Mas finalização de qualidade não tinha. E o Atlético, o Rubens Minelli dizia, se você está numa desvantagem de 2-0, faça em 20 minutos os 2 gols. Senão, adeus, o seu time vai cair. Faça pelo menos o primeiro, para poder estar perto. E você vê que o que o Felipe Luiz fez no primeiro jogo? Ele definiu a partida naquele 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo ele fez um terceiro, porque o Atlético estava desesperado, foi para cima. E ontem eu fiquei na dúvida, eu digo, será que esse treinador do Atlético, o Milito, tem muito mais experiência que o Felipe Luiz? Ele não estudou, não. Como é que o Flamengo viria jogar? Porque eu acho que o Flamengo entrou em campo com uma maneira de jogar que foi assim, aquela maneira. Olha, o campeão chegou, porque 20 minutos de partida e você percebia que o Atlético estava perdido em campo e isso só foi se agravando na medida que o jogo foi. O Felipe Luiz está dando uma leveza tão grande ao time do Flamengo que é difícil você perceber como é que o Flamengo está querendo jogar. Não, e outra coisa, tem um flui, outro detalhe que o jogo flui. É um terror para o treinador. Você tem que montar uma postura ofensiva com um adversário que temos os jogadores que o Flamengo tem. O Flamengo porque você vai trás, estar exposto. Né? Você o Atlético só... Até a simplicidade dele, a maneira como ele se veste, como ele se calça, a margem do campo, dá assim, um clima de uma relação amistosa, amigável com o elenco. Estava lá dentro o dia desse junto, que não tem aquela história do professor, do chefe, não. Ali é uma relação profissional. Ele é um a mais no elenco do Flamengo, à beira do gramado. E exercendo o poder dele de treinador, porque quando foi preciso ele dar bronca, ele deu carão. No Gabigol. O Gabigol foi tirar onda com ele disse, vai jogar a tua bola, vai jogar a bola. Deu bronca e depois tirou do jogo. Exatamente. E aí talvez o Gabigol tivesse antecipado, né? Depois do jogo, que não joga mais, que vai embora. Aí é oportunismo puro. A cara do Gabigol é oportunismo. Não vai jogar mais porque... Calou o tempo todo para depois esperar um título para poder jogar. Muito embora ele não errou sobre a diretoria, não. Não, mas é o ele errou sobre o comportamento dele mas ele como foi profissional. Oportunista. Mas a frustração... E a frustração dele que disse, por várias vezes conversei, esperava uma resposta e não obtive, não veio. Quer dizer, os caras deram um dedo nele. Já falamos tudo de Flamengo, vamos falar do Ceará agora? Para fechar o primeiro bloco, por quê? O Sport Recife, que o ano passado foi cantado em verso e prosa como um dos... Ano passado e ano atrasado. Morreu na praia nos já 2 duas anos. vezes e agora presta a completar a terceira vez, porque o empate de ontem entre Sport e que carrada de gols o Sport desperdiçou depois de fazer 1-0, viu? E o empate de ontem deixa o Ceará bem à vontade, a depender exclusivamente de si, para retornar à elite do futebol brasileiro. Agora é com o Alvinegro, né, Lacerda? Só depende dele. Só. Porque antes a gente analisava que não, o Ceará depende de ganhar, fulano perder, fulano empatar. Agora não depende mais. Eu tirei uma sequência de jogos, um jogo antes daquele do Santos. Eu dizia que tiraria apenas o jogo do Santos e o jogo do América Mineiro, que para mim seriam 2 jogos complicados. Pronto. Aí o Santos, todos nós vimos como foi. O Ceará teve amplas possibilidades até de virar o placar, ganhar o jogo e desperdiçou aquele jogo. Tivesse o Ceará faturado aquele jogo, a situação já estaria mais acomodada. Está encaminhado, está brigando pelo título. Exatamente. Aí, passou, ele conseguiu todas as outras batalhas, que eu chamei de... É uma batalha atrás da outra. E agora, eu não tiro mais o jogo do América. Eu acho que dá para o Ceará encarar o América de boa e dá para ele passar por esse jogo do Botafogo. Muito embora, teoricamente, continua sendo o adversário mais difícil. Exatamente. Então, se ele conseguir passar pelo Botafogo, que não pode não ser tão fácil assim, pelo fato do jogo ser lá na casa do Botafogo e tudo mais. Não, amanhã é uma decisão dos extremos. É um precisando ganhar para subir e o outro precisando ganhar para não cair. Igual o Sport Chapecoense. Então, isso talvez torne o jogo um pouco mais complicado, como foi o jogo do Sport, que eu alertei, cuidado. E aí deu problema também para o Mirassol, deu problema para o Novo Horizontino. Ninguém ganhou, só ganhou Ninguém o Santos. ganhou. Aliás, o Santos joga hoje. O Santos joga hoje.
Né? O Santos joga daqui a pouquinho, às 21 horas. E pode ser que subir. O empate, ele já garante o acesso. E uma vitória diante do Curitiba, lá no Paraná, praticamente ele carimba o título. E o Novo Horizontino, que estava pronto para festejar, ainda não pôde Deu em festejar. casa para o Operário. Agora, Exatamente. o Sport, o Ceará só não pode, o PC, tropeçar diante do Botafogo, porque tem um jogo perigoso com o América aqui, e o Goiás está com o mesmo número de pontos dele, 57. O Goiás chegou, hein? E quem é o Goiás, hein? Tem camisa, Chegou. né? Tem camisa, tem que respeitar quem tem camisa. Mas agora é aquela história, né, PC, que eu perguntei para o Lacerda e vale para você e para o Teran. Só depende dele. Torna a situação agora mais tranquila em relação a não depender de mais ninguém. Era o que o Ceará mais precisava, né? A gente falou várias vezes aqui ao longo desses programas que a dificuldade do Ceará era exatamente não depender só dele. Agora ainda só depende dele. Ah, é fácil? Não, não é. E os resultados deste fim de semana mostram bem o cuidado que você deve ter. Porque, vamos lembrar, o Novo Horizontino carimbaria o acesso dele ontem, aliás, anteontem, que ele jogou para Foi, em casa Se com o tivesse Operário. ganhado em casa do Operário, ele perdeu. O Mirassol, não, foi um bom resultado. O empate, principalmente por causa do empate do Sport também, virou um E bom foi resultado. fora de Foi casa, Avaí, contra o fora Avaí. de casa. Ficou Foi um igual. bom resultado, tá a cavaleiro, porque vai ter jogos ali bons para ganhar. Eu acho que os três primeiros, o Santos, o Novo Horizontino e o Mirassol, aliás, agora é Mirassol e Novo Horizontino, eles estão encaminhados por conta da briga mais embaixo, direta entre Ceará e Sport. E o Goiás que principalmente. chegou, né? O Goiás ali, mas eu vou colocar por enquanto Ceará e Sport. Porque se o Ceará ganhar amanhã, o Goiás, por mais que faça, ele vai estar cada vez mais distante. Não, disso aí. e o Goiás só tem 2 jogos Não, porque a fazer. E eu já vejo a questão do fator de desempate, que é o número de vitórias. O Ceará passa o Sport, embora vá ficar empatado, se ele ganhar amanhã, ele passa o Sport no número de vitórias. Certo? E o Sport tem 2 jogos difíceis, porque vai pegar a Ponte, brigando para não cair, fora de casa, E o o Santos na última rodada. Esse até que pode Esse ser até mais ou menos, pode porque ser- pode vir para cá já campeão. De férias. Para cá não, lá para Recife. Já pode vir de Mas férias. mesmo assim, não é bom confiar. Então, assim, a situação do Ceará mudou da água para o vinho. Para quem estava no desespero de ter que, além de ganhar, torcer contra os outros, a torcida contra os outros já funcionou. Agora fazia parte dele. É o jogo-chave, esse jogo contra o Botafogo amanhã, porque o América, mesmo sendo um adversário teoricamente muito difícil, já vai chegar aqui, Já tá desgastado. Não nem briga sobe mais nem por desce. nada. Tá. Não briga, Não briga mais nada. por nada, já deve vir com o time misto. Mas aí tem a Não é- famosa mala branca, né? Sim, mas não é a mesma coisa de um time que está Claro. brigando. Né? Vamos lá, isso aí tem que escolher um adversário. É melhor escolher um que não está morreu na brigando. praia. E é melhor escolher um que não está brigando do que um que vem com tudo. Claro, não é não? claro. Então, o América, o jogo, aliás, chave do Ceará é esse de amanhã contra o Botafogo. Lembrando sempre que o Botafogo vai depender dessa vitória para se safar. Porque se ele ganha amanhã, ele está livre do rebaixamento. Portanto, é um jogo que Decisão, tem todas as características de uma decisão. E aí o Ceará, no momento mais importante da competição, ele vai poder fazer o que ele não fez até agora, enfileirar mais de 2 vitórias seguidas, que é o que ele precisa. Ou ele faz isso, ou ele não sobe. Então, Agora, Teran, tu a hora é imagina essa. a última rodada, dependendo de como esteja a situação de Goiás, Ceará e esporte. Sport. Esse Guarani, os jogadores podem limpar o cabelo das férias dele com a arruma de mala branca que vai bater lá em Campinas, viu? Pois é, Porque ele pega o Ceará no último jogo lá em Campinas. é verdade. Agora, se a gente fizer uma análise, né, do que foi a Série B até aqui, do que foi na última rodada que a gente viu, a gente observa o seguinte: a Série B foi a cara da oscilação. Todos os times oscilaram muito. Menos o Guarani. Pois é, menos o Guarani. Inclusive, se você olhar o lado de baixo da tabela, é impressionante a quantidade de times que teriam, teoricamente, força para estar brigando e que estão ali numa situação absurda. O Guarani, CRB é um. o Guarani vai cair para a Série Ponte C. Preta, né, rapaz? Vai A cair Ponte pra Série Preta, C. com toda a sua tradição, né? Se você pegar ali o Avaí, que é um time que tem estrutura, o próprio Paysandu, que penou para conseguir voltar à Série B. Então, assim, são muitas decepções. A Chapecoense, que ela foi sentir o baque do acidente
bem depois do acidente, porque a Chapecoense não consegue mais se reestruturar, né? verdade. É uma dificuldade notável essa daí, de bastidores. E o Ceará é um time que, a meu ver, ele só encontrou um pouco de paz com a chegada desse treinador. Que é um treinador que faz uma boa leitura do jogo. Você vê que toda a entrevista que a gente escuta do Condé é uma leitura correta da partida. Ele não é muito de dourar pílula, não é muito de achar que... Pelo menos a gente tem a sensação que ele viu o mesmo jogo da que ele gente, viu, né? que ele viu o mesmo jogo da gente. Porque tinha os outros, que jogo é que ele está falando E aí? tem um detalhe que eu acho, não sei se o Jota vai concordar, mas assim, eu acho que é um cara que tira leite de pedra, É verdade. considerando as limitações do Ele elenco tem do dois Ceará. desfalques muito preocupantes para amanhã, né? O Recalde e o... Aquele que veio do Vila Nova. Recalde de desfalque O preocupante. Lourenço. Se bem que o Mugni está entrando melhor do que o A Recalde. que ponto? Esse é o problema, é que o Mugni parece que não tem assim caixa para suportar o jogo, né? Daí o Recalde ganhar importância pelo físico apenas, né? É verdade. Mas era mesmo que pega Carlos Silva, botar preparar lá para ser tanque, Grande lateral. leva Carlos Silva. Grande lateral. Grande lateral esquerdo, viu? Mas enfim, eu sempre achei, desde que Léo Condé chegou, que ele poderia levar o Ceará ao acesso. Como fez com o Vitória no Como ano fez com passado. Vitória, e eu falei porque conheci exatamente o trabalho dele lá, eu disse aqui, quando estive aqui, é um treinador que tem uma boa visão, que recupera jogadores, que veja o Mineiro, hoje é um outro jogador. É pé no chão, né? Pé no chão. E olha que o Mineiro hoje é um outro jogador, menos maluquinho do que era, a partir da chegada do Léo Condé. Então, ele ajeitou muita Verdade. coisa, mas se não der, paciência. Mas eu ainda acredito que o Ceará pode subir. E Bem. se não der, não terá sido por culpa dele. Não. Pelo Bem, para contrário. finalizar esse bloco, só desejar ao Ceará sucesso. Agora, Ceará, você só depende de si. Você não depende mais de ninguém. E esse jogo de amanhã é fundamental, porque somente eu acho que nem o Goiás, que o Goiás já tem 36 jogos e perde nos critérios de desempate para o Ceará. O Ceará teria que perder Se ela 2 ganhar jogos. amanhã, já entra no G4. Não, eu digo, o Ceará teria que perder 2 jogos E e o ele Goiás ganhar os 2 para tomar o lugar dele. É muito Se ela difícil. ganhar amanhã... Se ele ganhar amanhã, dorme no quase cravo que ele G4, sobe. aí eu cravo também a subida do Ceará. Você que gosta Aí da o aposta. Sport que vai brigar com o Mirassol por a O outra Mirassol vaga. também, o Mirassol vai ter o jogo, a tabela do Mirassol é boa. É verdade. E já está mais na frente. No próximo bloco, nós vamos falar do Leão. 3-0 no Vasco, bom futebol praticado e, mais uma vez, o passaporte carimbado para a Libertadores. Daqui a pouquinho no Plenário Esportivo. De volta com o Plenário Esportivo, aqui na Alesse TV e na Alesse FM, com Paulo César Narões, J. Lacerda e Claudio Teran, dizendo que o Fortaleza não tomou conhecimento do Vasco da Gama e meteu 3-0 com grande atuação do Martínez. E aqui eu quero dizer uma coisa. Eu conversava antes de chegar aqui no programa, no Zap, com o CEO do Fortaleza, que eu lembro quando ele fechou a contratação do Martínez, a gente, num papo informal, ele disse: o que é que você acha? Eu digo, apesar da queda do América, do rebaixamento, foi o melhor jogador do América e um dos melhores da Série A naquele ano que o América caiu, no ano passado. Ele demorou a encaixar no esquema do Vojvoda. Hoje o Fortaleza é o Martínez e mais 10, viu? Botou o Pochettino no banco, né? Botou o Pochettino no banco, mas jogando muito. Ontem E aquele gol que ele fez, Não, eu é um gostei. gol foi de do... quem sabe jogar Não, e O oportunista. melhor não foi o gol que ele fez, foi a jogada que ele fez do gol que não saiu. Do gol que não saiu do... O Léo que Jardim para defesar. seria um golaço do Hércules. Fileirou todo mundo e o Hércules fez o certo também, que você não está olhando, porque o certo mesmo era passar para o Luceiro que estava É. Ou era o Luceiro? Mas ou é era, a já era o ansiedade, Caio? quem jogou bola. Não, e ele estava virando, ele recebe a bola aqui, ele está virando, Está ele na já cara bate. do gol, está na outro cara lance do não gol, ele serve. diz aqui, eu vou estufar a rede. Mas o Martínez está jogando demais. Aliás, o Fortaleza, eu não diria perfeito, porque não existe perfeição. Já, se Mas fosse- foi um time... Se tivesse perfeito, tinha ganho de 6. porque o primeiro gol é uma jogadaça do Tinga. Ele dá o chapéu, ele toma a bola dando o chapéu no cara, bota na frente e mete na cabeça do Martínez. Aliás, foi uma das melhores atuações ultimamente do Tinga, até se machucar. Mas estava bem pra caramba na partida. Aí tira o Moisés, entra o outro vai e faz um golaço, que é a maneira como ele quebra o Maicon, sem dar isso aí, tempo de Carlos recuperação. Mas isso aí, ó, digamos que foi uma noite iluminada do Fortaleza? Você acaba de descrever o segredo do sucesso do Fortaleza, que, aliás, não é segredo. É você ter um elenco onde você pode trocar sem a perda da qualidade.
mantém o esquema em funcionamento, o jogador que entra tem o entendimento... Basta você ver quem entrou. Pochettino, Pikachu, o Breno Lopes, o Kaiser. O Brits. Quer dizer... Não, e assim, você pega lá, você tinha o Breno Lopes no começo do ano, na primeira metade do ano, o Breno Lopes voando, um dos principais jogadores do Fortaleza. O Moisés não voltou do mesmo jeito. Todo mundo, vixe, rapaz, não voltou do mesmo jeito. Aí, de repente, mesmo sem voltar do mesmo jeito, é o vice-artilheiro do time. E de repente ele resolve ser o Não, Moisés. aí ele começa, na hora que o Breno Lopes dá uma caidinha, o Moisés entra e arrebenta. Aí começa a arrebentar, fazendo gol quase todo jogo e tal. Aí você tem o Pochettino que está voando, o rei das assistências, é o terceiro maior assistente do Campeonato Brasileiro. Que estava voando e tal, titular absoluto e tal, aí de repente dá uma caidinha, entra o Martínez e o outro, ele colocou o Pochettino sem tirar o Martínez, olha o detalhe. Ele manteve os dois, porque o Martínez estava tão bem que não tinha como tirar. Então, porque ele já cometeu esse pecado no jogo lá atrás e viu que não ficou legal. E às vezes tem a circunstância, não sabe, às vezes, que agora, por exemplo, ele não tem desgaste de jogador, os jogadores estão todos descansados. Então ele não precisa mais tirar assim, porque o cara está desgastado, porque tem que pensar no próximo jogo, que é daqui a 2 dias. Ele pode fazer essa gestão melhor do que o que era feito até. Tem o Sacha voltando. Tem o Sacha voltando, já estava no banco ontem. Então, assim, você quando tem esse elenco na mão, essa gestão de elenco, que é muito bem feito no Fortaleza, quando você tem um elenco formado para dar ao treinador essa perspectiva de poder fazer a movimentação do elenco sem perda de qualidade, você tem aí o segredo de ser perene dentro do jogo. O técnico do Vasco, quando fez substituição, o time foi piorar. E o Vojvoda fez a substituição e o time manteve o nível e até melhorou em alguns aspectos. Então, isso é exatamente o que explica o sucesso do Fortaleza na temporada. E aí a tendência que eu acho é que no ano que vem, você agora já podendo falar que está na Libertadores, já tem essa certeza, embora ainda tenha que cravar a fase de grupos, né? Já está garantido na fase preliminar, mas tem que cravar de grupos, que é essencial para que possa fazer um planejamento até melhor. Mas a fase de grupo vai até o 6º lugar. Não, mas não é... Eu sei, mas mesmo assim, porque tem muita gente perto ali. Não, mas coloca aí a tabela só para... Não, você tem ali o Inter chegando, você tem o São Paulo Mas chegando. ele não cai do 6º lugar. Sei, coloca a tabela da Série A. O 7º colocado... Eu acho que está praticamente, mas olha... O 7º colocado é o Cruzeiro, está com... Olha quantos pontos o Cruzeiro está atrás de Fortaleza. O Fortaleza não eu acho mais, também, não, eu acho também, mas eu estou falando matematicamente. Não estou dizendo que está a perigo. Mas enquanto é matemática, a gente tem que deixar em aberto. A gente está há 2 semanas aqui, todo mundo estava cravando o Sport já subindo. E o Sport hoje já não depende mais para dentro. A briga do Fortaleza não é, viu, Teran e Jotinha, a briga do Fortaleza não é mais pela Libertadores, porque o Cruzeiro, que é o 7º, não pega mais o Fortaleza, de jeito nenhum. Então, como nós vamos ter G6, porque o Flamengo já garantiu uma vaga pela Copa do Brasil, e a outra vai ficar com o Botafogo ou com o Atlético Mineiro pela Libertadores... O Atlético está lá atrás, ele não vai somar a vaga. Tem que... Só o Botafogo. Então, na pior das hipóteses, a gente vai ter o G5, certo? Então, eu diria o seguinte, a briga de Fortaleza hoje é pelo G4 que dá aquilo que você falara no programa anterior, que pode dar ele um chaveamento melhor. Ele pode ser cabeça de chave, pode ficar no pote 1. Pela colocação dele no Pela colocação, viu? Isso aí, Teran, é histórico, né? Não para o futebol cearense e nordestino, de um modo geral. Olha, é histórico para o futebol cearense, é histórico para o futebol nordestino. A gente vai repetir isso sempre, porque o Fortaleza está ali no meio de pesos pesados, com um investimento muito maior que o do Fortaleza, mas o Fortaleza seguramente tem uma gestão muito melhor do que a maioria desses clubes, e isso tem sido um segredo. Sem falar que eu considero os acertos do Fortaleza em algumas contratações. Por exemplo, eu estou gostando muito do Mancuso, que é um jogador... Ia fazendo um golaço de cabeça, hein? Está fazendo o papel que o Lucas Crispim fazia quando era improvisado ali. Né? E o Mancuso está hoje... também foi um jogador que demorou um pouco a encaixar no esquema ali do Vojvoda, junto com o Martínez, mas hoje são jogadores que estão fazendo a diferença
E o conjunto do Fortaleza, a meu ver, é seu grande segredo, né? Isso não há dúvida. A continuidade do trabalho que tirou... O Fortaleza era um time acostumado àquelas conspirações, né? Derruba treinador, jogador não jogou. Por exemplo, vamos tomar por base aqui o caso do Moisés, que eu acho que é interessante. O Moisés, ele saiu daqui, foi jogar num outro país e ele voltou e demorou para o Moisés voltar ao ritmo do futebol local aqui, do nosso futebol. A pessoa acha que isso não faz diferença, mas faz sim. Eu acho que o Moisés começou a retornar naquele jogo contra o Sport pela Copa do Nordeste, em que ele barbarizou em campo, mas é um jogador... Você se lembra daquele jogo? Foi, né? Mas eu considero que o Moisés, assim como o próprio Breno Lopes e outros jogadores, eles são jogadores que precisam da mobilidade do jogo a jogo. E isso, o Vojvoda, ele tem muito mais acertos que erros em fazer a leitura da disputa jogo a jogo que o Fortaleza precisa. Por isso que eu sou daqueles que advoga que não existe mais essa, e o Vojvoda, que é um treinador que tem uma visão moderna do futebol, não existe mais essa do time titular. Não. Você tem um time base. Agora, a cada momento de uma partida, você vai mexer nas peças que tem para fazer o jogo fluir, para fazer o jogo acontecer. Esse jogo contra o Vasco, a meu ver, foi um desafio, porque o Vasco e o Botafogo foram dois times ossos duros de roer para o Fortaleza nos últimos anos, não é nem esse ano só. No ano passado também foi difícil, em 2002 também. E o Fortaleza teve sempre muita dificuldade em jogar contra a intensidade desses dois times. Com o Botafogo não deu certo, né? O Fortaleza não conseguiu ganhar do Botafogo esse ano. Mas com o Vasco, essa vitória, ela contribuiu para mostrar o tanto que foi bem feita a leitura do Vojvoda e o tanto que tudo funcionou bem em campo, né? Ao ponto de que a vitória foi maiúscula. Teve até um momento ali, quando o Fortaleza fez 1-0, que eu mesmo cheguei a imaginar que, de novo, vai haver aquela morgação do jogo, né? O Fortaleza deu uma caída, o Vasco cresceu, o Vasco veio para cima, mas depois, quando o segundo tempo começou, quando algumas mudanças de posicionamento foram feitas, o Fortaleza se assenhorou da partida e foi uma vitória sensacional. Não foi maior até, porque o Léo Jardim, que hoje eu considero um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, ele pega muito. Aquela defesa na finalização do Hércules, que o PC falou no bloco há pouco tempo, e uma cabeçada do Mancuso. Também. Que inclusive no rebote dele... Pô, aquele foi um peixinho, né? No rebote, o Breno Lopes faz o gol, mas estava impedido. Se a bola entra direto, não era impedimento, não. Porque o Mancuso vem de trás, cabeceia muito peixinho, de trás. Lá no cantinho rasteiro, ele se estica todo e tira a bola. É um tremendo goleiro. Olha, o Everson e o João Ricardo, eu considero que estão entre os 3 melhores goleiros do futebol brasileiro. E aí fica aquela coisa, né? O futebol brasileiro, a seleção brasileira prioriza tanto jogadores estrangeiros, mas eu acho que goleiros, se tem uma posição que era para olhar o goleiro que está jogando no Brasil, o jogador no Brasil era o goleiro. Por quê? Porque esses goleiros... Olha, esse João Ricardo é um monstro. Esse João Ricardo salvou o Fortaleza aí muitas vezes. Apesar dos 3-0, mas quando ele foi chamado, deu conta do recado. Deu conta. Nós temos aí esse Everson do Atlético Mineiro. Ontem mesmo ele salvou o Atlético de tomar uma goleada em casa do Flamengo. Ele pegou muito, né? E o Léo Jardim é um jogador que, num momento assim, eu acho que de maior dificuldade do Vasco... do Grêmio também é muito bom. Muito bom. E o Léo Jardim, para quem não lembra, o torcedor às vezes tem a memória curta, que evitou do Fortaleza passar de fase na Copa do Brasil foi o Léo Jardim. Aqui, ele fez uma defesaça no finalzinho do jogo, e lá no Rio, quando o jogo estava 3-3, o Moisés pegou uma bola, na entrada da grande área, o Moisés deu num cantinho rasteiro, ele se esticou todo e tirou o último lance do jogo. Teria defendido a vaga. Que seria o gol da vitória do Fortaleza e a vaga do Fortaleza para a próxima fase da Copa do Brasil. Ele, de uma elasticidade impressionante, se esticou todo de ponta de dedo e colocou para escanteio. Quer dizer, ele tem salvado o Vasco em momentos realmente muito importantes no campeonato. Agora, o PC, o Lacerda, falou um negócio importante. Acho que foi no ano atrasado, se não me engano, o Vojvoda, ele deu uma entrevista, e nós comentamos aqui, à época, em que ele disse, eu não tenho 11 titulares. Eu tenho, acho que na época ele usou 18. Eu tenho 18 titulares. Eu posso escalar qualquer um, eu não tenho problema nenhum. Hoje eu acho que ele tem 22, né?
É o Porque, ideal. com né? exceção do João Ricardo, que é a unanimidade, mas o Tiga sai, entra o Mancuso, Roda ninguém todo sente mundo, diferença. né? É. Sai o Brits, entra o Kusevic. Você nem Sai- lembra que tem um Santos na reserva. Tem o Santos na reserva. A pessoa Aí você sai, nem O lembra. Santos não jogou esse ano. sai o Tinga, entra o Cardona. Os dois eu jogo. Entra o Cardona. Na esquerda ele tem, além do Mancuso, que ele improvisa e joga muito bem, ele tem o Pacheco e o Felipe Jona. Aí no meio de campo você, Pochettino, Sacha, Zé Wellison, Hércules, Martínez, tem outro aí, é o Pedro Augusto, tudo. Quer dizer, Rosseto. Rosseto. Aí você vai para o ataque, ele tem Marinho, Pikachu, Moisés, Breno, Cáliza, Luceiro, que tanto faz ele botar um como o outro, o problema está resolvido. Deixa eu só falar uma coisa aqui que é interessante, você pode até usar aqui, que eu estava prestando atenção aqui na coisa. O Fortaleza, de todos os times que ele enfrenta no campeonato, 19 adversários, só falta ele pontuar contra um, que é o Inter. Ele não conseguiu nenhum ponto até Que é o agora. último jogo. Porque é o último jogo, ele perdeu lá, então todos os outros times o Fortaleza tirou pelo menos um ponto. E só não ganhou, entre todos os que ele já disputou, ele só não ganhou do Botafogo, perdeu lá e empatou aqui. Não ganhou do Corinthians por 2 empates. Num jogo não, que era- ganhou do Corinthians. Ganhou do Corinthians aqui, Ganhou de 1 a do 0. Corinthians. Então, pronto, foi só E o o Botafogo Botafogo aqui, ele teve tudo para ganhar o jogo aqui no Pronto, Castelão. só o Botafogo, o Atlético Mineiro e o Inter. Coloca Até a agora. tabela aí Ainda de pode novo da ganhar do Série A, Inter. só para eu chamar a atenção do Então você Lacerda pode aqui, chegar, para um detalhe, pode chegar viu? o Fortaleza na última rodada tendo vencido 17 dos 19 adversários. Não, mas Isso é ó, muita coisa. olha- né? olha Se a ele atenção que eu quero chamar do Se Lacerda ele tivesse aí. vencido do Botafogo, né, tivesse vencido do Aqui, ele teve Atlético, tudo pra ganhar ele aqui. era líder do campeonato. Era né? líder. Agora eu quero E teve chamar a tudo para ganhar atenção. aqui nos 2 jogos. Eu quero chamar a atenção desse último jogo do Fortaleza, o que ele pode representar. E é exatamente Fortaleza e Internacional no Castelão, que pode representar o G4 para um dos dois. Exatamente. Pode ser um jogo que, para disputa Pode de ser título, para disputa de título não vale mais nada, mas para vaga importante na Libertadores, pode ser uma decisão, né, E Lacerda? é difícil, mas pode ser disputa de O título. Internacional, Também Perão pode. falou no bloco anterior, e o Internacional foi uma arrancada espetacular. Total. Aliás, teve aquele problema todo lá no Rio Grande do Sul, daquela enchente lá. Muitos jogos atrasados. Muitos jogos Sem ter atrasados. onde jogar. Jogou Ficaram sem vários estádio. jogos. Jogaram, Santa Catarina, Paraná. ficou itinerante. Jogou até em Brasília, se não me engano. ficou itinerante. E o Inter conseguiu se recuperar. O Grêmio não. O Grêmio se perturbou, está aí com dificuldades até hoje. Mas o Inter não. Fez uma campanha retilínea e hoje está aí impressionantemente na 4ª colocação. Porque o Grêmio nem salva ainda, está do rebaixamento. Exatamente, o Ele Grêmio está está a a perigo. 3 pontos só do Bragantino. Está a perigo, está batendo cabeça aí. Então, a importância de você ter um elenco, mas um elenco eficiente, e não um elenco caro, não um elenco de estrelas, né? O Fortaleza, ele oscila, e até brinquei com um colega, estava dizendo assim, o Fortaleza faz um bloco intenso de jogos, aí dá uma descansada. Aí depois faz um bloco mais ou menos, aí descansa. Depois intenso de novo, aí descansa. Ainda bem que ele está intenso agora de novo na reta final. E descansando. Né? E Na reta final. justificando o mote do campeonato, regularidade. Regularidade. Né? Porque nesse momento é que é o momento que você precisa, né, de dar uma esticada, né, e você não perder a regularidade. Esse é o momento. Agora, Naquele olha ano essa que ele briga. terminou em quarto, ele chegou aí a 7º. Ele perdeu força. Naquela reta final, Foi. aí depois começou a ganhar todo o Agora, olha a Perdeu briga, força, olha a briga deu lá. no 7º lugar e deu medo ali de Olha a cair briga mais. lá embaixo na Exatamente. tabela. Com exceção do Atlético Goianiense, que para mim já está rebaixado, mas o próprio Para você e para o presidente do Atlético também. que tá E o dispensando Cuiabá, gente. que está bem encaminhado. Mas olha, do Atlético do Paraná até o Grêmio, tá todo mundo com a corda no pescoço. É verdade. Tudo a perigo. Lembrando que o Atlético do Paraná tem um jogo a menos. O problema é que ele não tem ganho de ninguém. Não, mas É. e esse jogo a menos é contra o Flamengo. É apenas. Se bem que o Flamengo... Ah, mas vai querer. Mas não relaxa, não. Vai relaxar, não. Tem porque um ele elenco quer- muito numeroso Aí- e ali no Flamengo tá todo mundo Tem querendo eleição, espaço. rapaz, vai ter eleição agora. Os caras não e querem. não- e os Quanto mais jogadores? perto ali, ele chegar ali. Não, tem eleição e seleção. Os jogadores, o elenco do Flamengo, quem entra quer jogar. E tem uma meninada que tá jogando muito e menino não alivia o pé.
A meninada quer O Flamengo, espaço. potencialmente, ele pode estar brigando aí pelo segundo lugar, cara. Ele tem Eu um jogo lembro a menos, quando- ó. Ele com a vitória desse jogo a menos, ele vai a 61. Ele está na briga com Fortaleza e Palmeiras. Tá sim. Eu lembro- Outro também que teve uma recuperação impressionante desde a chegada do Felipe, o Flamengo. Né? Porque aos trancos e barrancos vinha ali com o Tite e tal, mas com o Felipe não. Ele deu uma. Veja que o Flamengo estava lá embaixo, ele consegue subir, ele e o Internacional. Né? O Internacional subiu na frente, ele subiu depois, deixou para frente ali todo mundo. O Eu Bahia, lembro quando esse Léo Quem Ortiz... teve uma boa reação também, a gente não pode negar, é o Corinthians, né? Porque o Corinthians. sim, sim. O Corinthians estava na zona de rebaixamento. O Corinthians contratou um time, praticamente, Contratou um time sem ter bom. dinheiro, sem pagar os O atrasados. meio de contratou campo um do time. Corinthians joga muito. O Corinthians está no Transferban, né? É bom Vargas. lembrar. Né? É bom lembrar que o Vários. Corinthians está no Transferban exatamente por excesso de gastança. Vai perder o Não Yuri vai pagar Alberto os- agora, vai sair. Exato. Agora, Aí ele está querendo trazer o Roger Guedes, não sei como, se ele não pode contratar ninguém. não, mas eles contratam, não querem nem saber. Eles, Mas Teran, e Eu o fico Depay, pensando, sabe do que eu e fico depois de ter pensando? contratado o Depay por 3,5 milhões, que eu É. brinco que é um gol de pênalti, vale 3,5 milhões do Depay, então eles fazem qualquer coisa, não estão nem aí. Só que eles estão no Transferban. Vai ter que pagar alguma coisa aí para contratar. agora Eu claro, fico pensando não no adianta- Depay conferindo o saldo do banco dele, né, no dia 30. Agora não Então, adianta, a coisa- não adianta chorar o leite derramado, mas quando eu olho essa posição do Fortaleza, e lembro que o Fortaleza teve tudo para ganhar do Botafogo aqui, porque teve o jogo na mão, Não 2 só do pontos. Botafogo, né? Teve tudo para Cruzeiro. ganhar do Cruzeiro aqui. E mais ainda do Bragantino. Bragantino. 6 pontos. E do Atlético Mineiro. E do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro só com a laranja, a turma da laranja. Era líder. Quer dizer, foram 8 pontos que ele também jogou fora. Agora, teve eu fui... jogo também que ganhou, que Não. um empate teria sido o negócio. Aí eu fui falar isso pro Marcelo Paz, eu conheço o Marcelo, ele disse, a mesma coisa, a torcida do Flamengo está dizendo, se a gente não tivesse perdido pro Fortaleza no Maracanã com 60 mil Se pessoas, tivesse empatado com a gente lá. ele citou, disse, São- a torcida do Palmeiras também está dizendo, se a gente não perde pro Fortaleza aqui, estava brigando pelo título. São oscilações naturais que acontecem, né? Vocês estavam falando aí O a campeonato de respeito... 38 rodadas, ele não vai ser Não. um campeonato linear Não consegue. nunca. Por exemplo, a importância de você ter um elenco robusto, de qualidade, e não precisa ser um elenco caro. Né? Você, por exemplo, precisa ter tempo para alguns jogadores. Né? Martinez, que eu tenho a mesma observação sua em relação ao América Mineiro, mas ele chegou aqui e ele precisava de tempo. Exatamente. Muitos, inclusive, já o descartavam. Já diziam que ele não se via e tudo mais. Acontece que de jogador Teve gente que para disse, "É o jogador novo varia. Luquinhas." De jogador para jogador varia. O Luquinhas foi dado tempo e ele não conseguiu. E quase que chegou no limite para o Martinez. Acontece que chegou uma hora em que ele entrou no jogo. Mas é preciso dar esse tempo ao jogador. E você só vai dar se você tiver elenco. Porque você vai precisar. E às vezes ele não está pronto. Ou ele entra e não dá. Então, ao invés de você descartá-lo, você dá mais um tempo para ele, vai preparar. Então, por isso que há algum tempo eu mesmo tenho dito, olha, pessoal, não é só o Vojvoda, não. Acabou. Você hoje tem que jogar com 16, 18 jogadores para um campeonato longo. mínimo. Não é? Agora, 16, 18 no mesmo nível. Para entrar, sair, o time... Você não está preocupado com o banco. Você está aliviado com o banco. Você vê, só para ilustrar o que você está dizendo, a dificuldade que o Flamengo tem, porque tem estrelas que não têm reservas. Tem algumas estrelas que não têm reserva. O Arrascaeta não tem reserva. Não tem reserva. Quando sai, Aí um quando problema. sai, cai o nível. Um problema. O Pedro não tem reserva. Aí você tem que Vamos tirar o time base do Fortaleza e vamos escalar um time reserva do Fortaleza hoje. Santos, jogador que já teve seleção brasileira, Flamengo, tudo. Aí você bota mesmo o Tigre como titular e o Mancuso como reserva. Aí bote o Kusevic, bote Não, o Brits. você vê que é titular. Não, Titular. então bote o melhor Brits. zagueiro do Fortaleza. Bote o Brits, Ali- o Cardona e o Pacheco. Aí meio de campo você pode botar Brits Zé é Uel, titular Sacha também. e o Pochettino. Aí o ataque você pode botar Pikachu, o Kaiser e o Breno Lopes. Não tem Ainda reserva. tá Time sobrando, reserva. E ainda está sobrando gente. É, Ainda não tem reserva aí. É porque tá sobrando o Kevin, né? Tá sobrando o Cauã, que Cauã, aquele Machuca. Machuca. O caso tudo. do Cauã é muito interessante, porque o Vojvoda se deu o luxo de não utilizar esse jogador, que eu acho que é um jogador que tem futuro pro Na seleção né? sub-17. Acho que o Você vê Fortaleza tem um problema, o Vojvoda, no caso, tem um problema, porque isso uma vez eu conversando, eu cheguei a essa conclusão também. O grande problema do Fortaleza é que o Fortaleza não tem amistoso no ano.
todo jogo do Fortaleza é de alguma forma definido. Pronto. E nem jogo assim para você fazer 4-0, tá tranquilo, porque às vezes quando ele ganhou de goleada, a goleada se fez no fim. Verdade. Então verdade. você não pode fazer esses experimentos. Vou dar uma chance, tá ganhando de 4-0, bota esse menino aí. E- Vai ter esse jogo agora que a gente não precisa. Todo jogo o Fortaleza precisa ganhar. É verdade. É impressionante, porque aí você a não tem onde testar. É verdade. E também a Tanto que diferença. mandaram o Cauã para jogar pelo Agora, eu aspirante. queria aí, só tá para na seleção, né? finalizar, E só por para causa do finalizar, volume de competições. Exato. Né? E tudo decisivo. só para finalizar, quando o Léo Ortiz chegou no Bragantino e começou a jogar muito, eu lembro que eu liguei para o Marcelo. O Marcelo estava reformulando o time e tudo. Eu digo, Marcelo, presta atenção nesse Léo Ortiz. Ele disse, o Internacional já ofereceu não sei quanto e o Bragantino não vende. O Bragantino está cheio de dinheiro, não vende não. E demorou a vender. E só vendeu porque era o Flamengo. Só vendeu Porque o porque era o jogador Flamengo. 15. É. Ele forçou ainda, porque Falar o nisso, Bragantino não queria ver você. Falar nisso, eu falei com o pai dele, Ortiz. Eu fiz muita matéria com o Ortiz. Ortiz Na fez época, craque. pro Canal 10. pro Pivô Globo do Esporte. Sumove. Flumov, Seleção Brasileira. Eu digo aqui. Aí eu digo, e aí, você vem aqui no dia 26 pra gente comer um camarãozinho? Ele disse, rapaz, vontade eu tô muito de tomar um banho de mar aí e comer um camarãozinho com vocês. Tá por cima da carne seca, administrando a carreira do filho, Ele, o Mauro, Seleção o Brasileira. Maurinho. Maurinho é a mesma coisa, Mauro Brasília, né? Se bem E que esse aí tem mais futuro do que o do Mauro Brasília. Muito Já que embora vocês o do Mauro falam- Brasília Está na Europa, né? esteja Tá na Europa ganhando bem. Tudo. Já que vocês falaram sobre isso, né, os desafios futuros vêm aí, né? Porque o Fortaleza na Libertadores, o Jota disse uma coisa assim muito interessante aqui, né? E o PC, que é a história de que não existe jogo amistoso mais, né? Para um time como o Fortaleza, não existe jogo fácil, tudo é jogo decisivo, jogo importante, tem que ganhar, tem que marcar 3 pontos, tem que avançar. Mas o 2025 vai ser um ano muito intenso, como o 2024 já foi, e obviamente a Libertadores, principalmente na Libertadores direta, ela já começa o ano e logo em seguida Agora, a tem vantagem jogo. é que ele, como ele foi campeão da Copa do Nordeste e agora pela Libertadores, ele só vai para a Copa do Brasil na terceira fase. Na terceira Isso fase. já alivia um Agora, pouco. tu já pensou o Ceará subindo o ano que vem? A briga Ceará e Fortaleza para ver quem vai para a Sul-Americana ou para a Libertadores, fase de grupo ou fase direta. Rapaz, isso para o futebol Isso é bom. cearense, Isso é só bom. quem for Espetacular. míope, Isso é bom. míope Ah, ou isso é radicalmente espetacular. apaixonado para não entender Isso que é é bom. benéfico demais para o Isso é futebol bom. cearense. Isso é bom. Como na Bahia tem os dois, É como em bom. Pernambuco, se tivéssemos dois, seria muito bom. Claro. Muito Né? bom. Então, os desafios para o Fortaleza aí nessa reta final, porque agora, mais do que nunca, precisa qualificar o elenco. Tem a questão do Kusevich, que termina o empréstimo agora, que o Fortaleza quer comprar, mas ainda está... Mas tem a opção de compra. Tem a opção, mas Aí aí tem o jogador também não... tem o Paul Fernandes que vai chegar. Que Isso o aí Hércules até pode hoje a sair. diretoria não confirmou. Não, Isso é mas- só... Mas já está certo. É, Isso mas só olha, eu digo olha, que está certo quando a diretoria PC confirma. tocou num ponto Aí- sensível. Apesar da campanha, apesar do elenco, Fortaleza vai precisar qualificar o elenco. Claro. Vai precisar qualificar o elenco. Sempre precisa, e é o que ele tem feito. de ano pra ano. Mas ele aproveitou, eu acho que aproveitou pouco a segunda janela. Ele poderia ter aproveitado porque melhor. ele gastou muito na primeira. Ele trouxe Agora, muita gente. Fortaleza, porque veja bem, você disputar a Libertadores, você tem que disputar a Libertadores. Você não tem que participar da Libertadores, não é? Não, e aí vai Muito embora- Você muito tem o embora- Kusevich, por exemplo. Muito embora ele já ganhou know-how com a Sul-Americana, porque ele já deu em gigantes como o River Plate, como o Boca Juniors, aqui e lá. deixa eu Então, dizer mas aqui, ó. ele Deixa já uma coisa entra, aqui. ele não entra como um Não. Não, já tem mais cancha. Ele entra com cancha. Mas o Agora, eu elenco- digo assim, marra. a preocupação que eu estou falando O elenco aqui precisa é porque melhorar. você tem um Kusevich, por exemplo, que é um zagueiro que está pronto, que já está dentro do esquema e tal. Mas aí você não sabe se ele vai ficar, porque por mais que tenha opção de compra, ele tem que querer. O Fortaleza tinha a opção de compra do Caio Alexandre, e o Caio Alexandre quis ir para o Bahia. É. Então tem essas coisas. Ele deve ter se arrependido É a questão, o Pochettino vai para o último ano de contrato, então a hora de negociar a renovação ou é agora ou vai vender. Porque senão não ganha nada. Mas isso nós vamos Não vai falar ter. na próxima segunda-feira. O Hércules porque com certeza vai ser assediado agora, porque dificilmente vai ficar por Porque o nosso tempo passou. Quero agradecer ao Paulo César Norões, agradecer ao J. Lacerda, agradecer ao Cláudio Teirão, desejar mais uma vez uma rápida recuperação plena ao nosso amigo Roberto Lesser e também ao Fernando Graziani. A todos. E o Renato Abreu. Renato Abreu é coisa assim. Mas Falou tem que- demais, gritou Ele demais. passou com a semana vitória do Flamengo, perturbando no- quebrou o queixo. Aí vamos desejar. Renato, um abraço para você. Desejar a todos uma ótima semana, saúde e paz e até segunda-feira com mais uma edição do seu Plenário Esportivo.